conheço aqui nesse país apústolas. Eu conheço apústolas. Conheço apostolados que são atolados. São aqueles indivíduos apostalados. Conheço entalados. Conheço muita gente. Agora, não conheço um apóstolo nesse país. Aliás, conheço uns poucos apóstolos. Conheci o reverendo Antônio Elias, foi um apóstolo. O reverendo João Campos, João Queiroz, lá em Fortaleza, pai do Carlinhos Queiroz, foi um apóstolo. Conheci meu pai, que foi um apóstolo. Reverendo Frederico Orr, foi um apóstolo. Quem são esses? São os indivíduos que carregaram a mensagem do Evangelho para contextos, situações e lugares inusitados, ou para gerações diferentes. O significado de apóstolo é muito simples. O apóstolo é um mensageiro. O apóstolo é um recadeiro. É um cara que leva recado. É um servo de preparação de missões. É um carregador de informação. Isso é um apóstolo. Na linguagem do Novo Testamento, é só isso que significa. Jesus chamou aqueles 12, que são completamente diferentes de qualquer outro grupo humano, chamou aqueles 12 e os chamou de apóstolos, de maneira diferente de como a expressão apóstolo ou dom apostólico viria a ser usada posteriormente por Paulo no Novo Testamento, em 1 aos Coríntios especialmente, ou em Romanos 16. Quando Jesus chamou aqueles 12, a designação é para que estivessem com ele. E era uma designação diferente de tudo, porque era por aquela designação, por aquela imposição, por aquela validação, por aquela atribuição de autoridade, que só se completaria com a coerência, a vivência, a obediência, a compreensão, o entendimento e a vivência do ensino de Jesus. Isso era tão forte que quando Jesus foi aos céus, o que era acordado entre eles é que, por exemplo, para substituir a Judas, que o havia traído, só serviria alguém que tivesse andado com eles do primeiro dia até o último, para tomar lugar naquele apostolado. Alguém que tivesse ouvido as mesmas coisas, visto os mesmos conflitos, visto as mesmas soluções, entendido e percebido os modos de Jesus, o jeito de Jesus, o olhar de Jesus, o trato de Jesus, a interpretação de Jesus. Tinha que haver aquela uniformidade de compreensão. Aqueles 12 primeiros apóstolos, com a inclusão posterior de Paulo no processo, são completamente diferentes de qualquer outra expressão de apostolado que tenha acontecido depois deles. Depois deles houve imediatamente depois, mas não com aquelas características e com aquela capacidade de poder autoritativo de definir se aquilo que se estava duvidando, ou crendo, ou querendo saber nas novas gerações imediatas, era coerente ou não com o ensino do Evangelho. Por que aqueles apóstolos eram tão importantes naqueles dias? Porque não havia Evangelho escrito, só havia ensino do Evangelho. O Evangelho era Jesus. A Boa Nova estava encarnada em Jesus. E Jesus foi assunto aos céus e deixou os observadores da Boa Nova para serem as testemunhas autorizadas e os ensinadores e os dirimidores de dúvidas. Bom, aqueles homens morreram. E antes de morrer, qual foi o grande esforço? O grande esforço foi produzir
textos coerentes que contassem com minúcia não exagerada a história essencial de Jesus e os ensinos primordiais e absolutos de Jesus. É por isso que Marcos, por exemplo, é um evangelho sucinto. A ele se agrega um pouco mais de informação no evangelho de Mateus, que tem Marcos como esqueleto, estrutura. Lucas chega e diz depois, Lucas, discípulo de Paulo, que andava com Paulo, muito tempo depois diz: olha, eu não fui testemunha ocular, mas me pareceu bem dar por escrito, em ordem minuciosa, depois de acurada investigação dos fatos, desde a sua origem, dar um texto cronológico em ordem o mais próximo possível dos significados originais. E por que que o Evangelho de Marcos, escrito provavelmente a partir das memórias de Pedro, por que que o de Mateus, com as próprias memórias de Mateus e de outros, agregaram coisas a Marcos, e Lucas agregou e completou, e João veio e não escreveu uma cronologia, mas fez questão de amarrar a mensagem? Por quê? Porque João estava morrendo. Porque Lucas escreveu que Paulo provavelmente já tivesse morrido. Mateus, a mesma coisa. Marcos, com as memórias de Pedro, pela mesma razão. É a mesma razão de cartas. Por que cartas? Eles dizem: para fazer-vos lembrar. Para fazer-vos lembrar. Convém que repitamos. Para fazermos lembrar. Então aqueles apóstolos, nesse sentido, são insubstituíveis ao mesmo tempo em que se tornaram totalmente dispensáveis. Note bem, aqueles apóstolos são insubstituíveis ao mesmo tempo em que se tornaram, portanto, totalmente dispensáveis. São insubstituíveis pelo papel validador, de ensinador e corroborador do ensino de Jesus. Por isso é que se diz, Paulo repete várias vezes, que nós fomos erigidos como corpo vivo de Cristo, tendo a Jesus a pedra angular como fundamento e sobre o alicerce do ensino dos apóstolos e dos profetas. Tudo convergindo para a chave hermenêutica, para Jesus, que é a pedra angular, pela qual tudo se ajusta e se alinha, tão simples de entender. Nesse sentido, eles são insubstituíveis, acabou. E a gente não precisa de mais nada, está tudo dito, ensinado, completado, aplicado para ser entendido. E os princípios são imutáveis e estão aqui. Justamente por isso, são totalmente desnecessários. E evocar essa palavra apóstolo foi uma evocação feita num estelionato narcisista de extrema manifestação psicológica de síndrome de Lúcifer, por parte desses apóstolos safados. Eu não conheço nenhum ser humano genuíno que se auto-intitule de apóstolo. Todo cara que se auto-intitula de apóstolo pode saber se é lobo, é mercenário, é safadão. Todo verdadeiro apóstolo não chega e diz: olha, cartão apóstolo fulano, recebi esse ministério, deixa eu escrever isto aqui. O verdadeiro apóstolo é um apóstolo. As pessoas reconhecem a autoridade dele porque ele está fundado em Cristo e ele está fundado no ensino dos apóstolos originais, ou seja, ele não transige com a base do Novo Testamento em nada. Ele não tem nada a acrescentar, não tem nada a agregar, não tem nada a relativizar. Jesus é a palavra encarnada. Tudo que me convém saber já está revelado, não tem novo mover, não tem coisa nova a ser dita, a ser feita, a ser praticada, não tem nada disso. E o que quer que aconteça, que seja diferente historicamente, tem que ser coerente com o espírito, com o alinhamento do ensino do Evangelho. Do contrário, já era. Então, olha, simplificando, meu amigo, houve, depois daqueles apóstolos, muitos ministérios apostolares no mundo. E nenhum desses indivíduos se auto-intitulou de apóstolos. Sadhu Sundar Singh, na Índia,
é chamado de o apóstolo dos pés sangrentos. Mas ele só se apresentava como Sundar Singh. Qualquer outra coisa, as pessoas chamaram. Não foi auto-intitulação. De modo que o que você vê aí é insubordinação, é rebeldia. São indivíduos para os quais Pedro escreveu a segunda epístola dele. E Judas, o irmão de Jesus, escreveu a epístola única dele. São os mesmos indivíduos para quem João escreveu a segunda epístola e a terceira epístola dele. São os mesmos indivíduos que Paulo denuncia chamando de falsos apóstolos em vários lugares nas cartas dele. Falsos. Eram esses que nunca deixaram de existir. Eles perderam a coragem de usar a nomenclatura, porque ela se transformou numa coisa tão papal. O único vigário de Cristo, apóstolo de Cristo no cristianismo católico é o Papa. Então, durante anos, séculos, ficou uma coisa tão focada no Papa, e os protestantes eram tão anticatólicos, que eles não falavam nesse assunto. Até há 40, 50 anos atrás, qualquer protestante ou pentecostal cria exatamente no que eu estou dizendo aqui. Exatamente. Foi depois desse levante aí de Kenneth Reagan para cá, dessas maluquices todas, é que surgiram esses apóstolos estelionatários, mas eles evocam isso como um lugar de superioridade papal. É um espírito papal de um lado, hierárquico, e de um outro lado é de validação da palavra de Deus. Eu sou um chancelador do que é palavra de Deus e do que não é palavra de Deus. É o nível do estelionato desses caras todos. Todos, eu não vou nem citar o nome porque eu nem sei quantos são, mas todo mundo. Esse que se apresentar como apóstolo, pode ter certeza, é lobo mercenário, é um palhaço. Pode mandar esse vídeo para ele e dizer, eu estou dizendo, eu te encontro por aí, nenhum de vocês diz, como vai? Tá lembrado de mim? Eu sou o apóstolo fulano. Eu quero que um panaca desse tenha coragem de me dizer uma coisa dessa. Apareça, frouxo. Tudo mentira. Fica esse povo enganado por esses boiolas religiosos aí, Caio, mentirosos. Tirando Billy Graham, você conheceu algum outro apóstolo? Muitos outros, mas nunca se chamaram muitos. Tá cheio. Mas o cara não. Não, não é título. É como alguém falou semana passada, perguntou sobre pastor. Pastor é ser. Apóstolo é ser. E alguém que vai adiante, que abre portas, que não tem medo de chegar na frente, de meter a cara, mas não é alguém que carrega uma palavra nova. Não. Ele chega de novo para anunciar outra vez o evangelho eternamente mesmo. Qualquer um que faça assim, com o coração quebrantado e humilde, e mantenha a integridade do ensino do evangelho, aonde quer que chegue, é um mensageiro, é um apóstolo, é um anjo. Apóstolo e anjo são muito parecidos nesse sentido. É alguém que levou um recado da eternidade, com integridade no ensino. Só isso. O resto é mágica. E eu sinto informar, vocês são filhos de macumbas apostólicas.